Fala, massa atleticana, você que está aí curtindo um domingão, está descansando na sua casa, curtindo o final de semana, aproveitando até porque o Galo ganhou ontem, venceu o Cruzeiro por 1-0, um golaço, um gol de falta do Hulk, e aí tu pode curtir aquele final de semana tranquilão, porque o Galo ganhou, e aqui eu tô com o Fred, estou com o Rodrigo, para a gente poder bater um papo rapidinho sobre os detalhes da última partida do Galo, e já também pensando na sequência do Galo na temporada. Fala, Fred, o que você achou da partida de ontem? Eu achei, assim, a gente esperando, não olhando só a partida ontem, né? Olhando o contexto da semana, né? A eliminação para o Corinthians, da maneira que foi, eu acho que os jogadores já entraram assim muito pressionados, né? Então, o psicológico numa partida dessa afeta muito. Então, ontem, ganhar de 6-0 para a gente, né? Já era É assim importante, né? importantíssimo, né? Pela parte psicológica. Eu acho que uma das coisas que mais afetou ontem a gente vê um bom jogo. Ontem eu fui até falando no Twitter, muita gente, às vezes, é mais difícil a gente explicar isso, né? O jogo foi ruim, o resultado foi bom. Mas o jogo ser ruim, isso não quer dizer que eu tô falando que o Atlético jogou bem ou mal, não. É o jogo em si, o produto que eu consumi ontem, para mim não foi bom. Eu tenho que ser realista, tá? Mas aí a gente vai fazer uma outra análise, né? O Atlético veio psicologicamente de uma derrota, isso faz parte, né? Mas, assim, para mim, ontem, o jogo não foi legal de ver. Não foi um jogo que eu gostei de ver. Isso muito pelo psicológico dos jogadores do Atlético, a pressão que eles estavam, que eles sabiam que se não viesse o resultado, né, a situação durante a semana, antes de Libertadores e tudo, não ia ser legal para eles. E vamos falar a verdade, o adversário também não ajuda em nada. Essa é a verdade. O elenco do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não é bom. Então, o time deles não ajuda a você ter um bom espetáculo, né? O campo onde que foi, né, que teve o jogo ontem é um campo mais pesado, a bola, né, demora um pouco mais a rolar, o jogo do Atlético é um jogo mais rápido e tudo, né? Mas foi uma vitória importante, 3 pontos, a gente está lá em cima, continuamos vivos no Brasileiro, continuamos vivos na Libertadores, né? Eu acho que é o mais importante, mas a gente vai entrar nesses detalhes depois, né? É isso aí. E aí, Rodrigo, o que É, você achou da vitória ontem? Comemorou bastante? o Fred falou tudo, era 6-0, era importante para esse jogo. Me relembra muito aquela eliminação que a gente teve contra o Palmeiras na Libertadores e a gente teve um jogo logo em sequência contra o Inter. Eu acho que o Foi. psicológico dos jogadores estavam bem parecidos nesse jogo, porque era um jogo, querendo ou não, era um jogo importante do brasileiro fora de casa, né? A gente jogou fora de casa, apesar que a torcida deixou a sintonia dentro de casa, né? Porque na TV só ouvia a torcida do Galo. E foi muito importante esse 1-0, importantíssimo para o campeonato e visando terça-feira, né? E lembrando, a gente ganhou sem, querendo ou não, eu vou falar aqui, um dos melhores jogadores que a gente não tinha, hein? Que era o Pavon. Pavon que é importantíssimo no Galo, faz falta demais quando não tá, mas a gente ganhou sem o Pavon. E o Zaratio também, né? Não Uhum. dá para esquecer do Zaratio, né? Apesar dele ter Oh, feito verdade, verdade. um Verdade, péssimo jogo aí. o É, Galo com dois desfalques sim, importantes. São dois jogadores, o Zarate ele funciona como fundamentais. um motor no meio de campo ali, facilita muito na parte da transição ofensiva. É um jogador dinâmico, bastante vertical, né? O Kudê gosta dele por isso. E o Uhum. Pavon, e no primeiro tempo até o Galo encontrou muito espaço para jogar nas costas, né, dos volantes do Cruzeiro. Os volantes do Cruzeiro tiveram certa dificuldade de marcar, principalmente o Paulinho e o Hulk no primeiro Uhum. tempo. Primeiro tempo onde o Galo conseguiu criar mais oportunidades, né? Aí o Galo encontrou o gol, depois que o Galo marcou o gol, é, o Galo baixa suas linhas, né? E aí até por em busca do resultado mesmo, eu acredito que é, é difícil você se desconectar de todas as coisas quando você para jogar apenas um jogo, mas eu imagino que os jogadores estavam ali, pô, eu tô jogando um clássico aqui, mas daqui a alguns dias tem uma decisão na Copa Libertadores, e aí também o planejamento para o jogo, o CUDE, a comissão, provavelmente, né, fez o gol, baixou as suas linhas, isso foi de forma proposital, tem essa questão do gramado, muito pesado, um jogo de muita disputa física, mas baixando suas linhas, o Galo explorando o contra-ataque ali, o Galo depositou, colocou sobre o Cruzeiro uma responsabilidade de correr atrás.
e aí você correr atrás num campo pesado, num jogo de muita disputa, tentando ali o Galo não dar muitas brechas, protegendo bem a sua defesa, criou dificuldade para o Cruzeiro. E aí só um ponto antes de passar a bola para vocês novamente, é que o Kudê já disse isso, e aí, para ser honesto com o torcedor, né? Todo clube profissional, principalmente na Série A, tem departamento, tem uma preparação pré-jogo, onde você estuda o adversário, onde você se programa, onde você se planeja para o adversário. Tanto que, por isso, nós criticamos tanto o Kudê e a comissão e a direção por não se prepararem da maneira devida para aquele jogo contra o Corinthians. E contra o Cruzeiro, parece que o Kudê e a comissão fez o para casa, porque o Cruzeiro ele conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, porque o Flamengo tentou ir para cima muitas vezes e deixou espaço. Mas quando o Cruzeiro tem tido muita dificuldade quando o adversário se fecha para jogar em transição. O Cruzeiro não tem jogadores técnicos, criativos, geniais para poder quebrar uma linha, para poder fazer uma jogada individual. Então o Cruzeiro tem muita dificuldade de marcar contra times fechados. Então o Kudê fez o para casa ali, o Galo marcou o primeiro gol, baixou suas linhas, poderia ter feito o segundo em contra-ataque? Poderia. Teve uma chance em bola parada? Poderia. Um cabeceio ali do Patrick no segundo tempo com o Rafael Cabral fez uma boa defesa. O Galo poderia ter ampliado? Poderia. E aí só pontuar também que excelentes partidas, né? Do Everson, eu gostei muito, do Rubens, e também gostei muito do Saravia. Normalmente a gente não comenta muito sobre o Saravia, mas defensivamente ele conseguiu contribuir bastante. Sabe um fator que me chama atenção? Você até comentou agora sobre o Everson, por exemplo. Se a gente for pegar, eu não lembro aqui de cabeça, tá? Mas sempre depois dos jogos, eu entro e gosto de analisar os números de cada jogador, né? O número do Galo, do adversário e tudo. Eu não lembro de cabeça aqui exato, mas o Everson foi a maior nota software score do Atlético ontem. Foi isso mesmo. Não é isso? Acho que foi 8 alguma coisa e tudo. Isso mesmo. Ele fez defesas importantes. Mas uma coisa que me chama atenção do jogo de ontem, desde o jogo de quarta-feira, tá? Como os argentinos estão acostumados com pressão e jogo importante, né, cara? O Verdade. Pavon entrou no jogo contra o Corinthians quarta-feira, pra mim ele foi o melhor em campo do Atlético, o Pavon. Cara, ele não intimida não, com torcida, com pressão, ele não intimida. Ontem, se ele tivesse um jogo também, ele não tinha intimidado. E eu senti isso muito no Saravia ontem também, assim, né? Você via que tinha muitos jogadores que estavam nervosos, exatamente por tudo que a gente já falou do jogo com o Corinthians e tudo, e ele jogou na dele ali, cara. Eu senti ele nervoso mais no final do jogo. Mais uma partida muito consistente. Exato. A gente falou um pouco, a gente não falou, até explicar para a torcida, a gente não fez um pós-jogo do jogo do Corinthians. Eu acho que até ontem a gente estava aqui, nós três, assim, tentando entender ainda aquela derrota e tentando aceitar aquilo dali, então a gente evitou um pouco falar algumas coisas, né? Mas, por exemplo, igual o Bataglia, cara, é um baita jogador. Mas, se você for ver, não é batedor de pênalti. Mas o cara pegou e foi lá, bateu o pênalti. Aconteceu, errou, né? A única coisa que eu gostaria de pedir aqui, que eu provavelmente às vezes pode chegar essa parte do vídeo e tudo, vou pedir para um cara que é o maior ídolo que eu tenho na história do Atlético, é o meu maior ídolo. Eu canso de falar isso na internet, é o Hulk. Então, acho que por ele ser meu maior ídolo, eu posso fazer um pedido para ele, né? Da próxima vez, quando ele for bater um pênalti, bata o pênalti igual ele bate uma falta. Enfia o pé na bola, com toda a força que ele tem na hora do pênalti, empurra o goleiro, bola, tudo para dentro do gol. Igual ele bate uma falta. Ótimo. Vou ficar super feliz. A única coisa que eu tenho aqui ontem, aquela falta que ele bateu, cara, quantas pessoas que vocês conhecem aí hoje no futebol mundial que vai acertar um chute desse que o Hulk acertou? E é por isso que a gente, tipo assim, às vezes o pessoal fica bravo, porque quando a gente cobrou que, né, o Kudê deveria ter escalado o Hulk contra o Corinthians, e quando eu postei isso, muita gente me questionou, mas o Hulk não estava bem, mas o Hulk entrou e não estava bem. Gente, não só no Atlético, mas no futebol brasileiro, existem poucos jogadores na prateleira do Hulk. No elenco do Atlético, por exemplo, não tem nenhum outro jogador que faria um gol de falta no Clássico como o Hulk fez. E isso existe, isso é desde a criação do futebol. Existem jogadores de uma prateleira do futebol
que eles podem resolver o jogo a qualquer momento, jogando bem, jogando mal, dormindo em campo, não importa. O cara pode estar dormindo em campo, mas se ele acordar por 3 minutos, ele tem a capacidade técnica de ir lá e decidir o jogo até com uma bola parada. Então, sim, até justificando, né? Quando a gente cobra a presença de um jogador do quilate do Hulk dentro de campo, é porque a gente sabe que ele pode decidir, e ele mesmo sabe que ele pode decidir. Por exemplo, ele podia ter decidido no primeiro tempo com um gol de falta lá em Itaquera, por exemplo. Um golzinho, né? O Galo teria perdido de 2-1 e classificado. Mas aí, Vitor, também, assim, eu acho que, assim, se a gente falar do jogo de quarta, não vou ficar falando muito do que passou, não. A gente tem que aprender vamos aprender com o que passou, e isso não pode se repetir. Mas eu acho que o erro não foi só do Kudê, ok? O treinador não toma uma decisão dessa sem outras pessoas no departamento de futebol saber aquela decisão que ele vai tomar. Tá? Mas isso aí a gente pode fazer isso numa outra conversa, tá? Sim. Mas assim, o que eu fico pensando hoje é que assim, o cara é o meu maior ídolo, né? Eu fico curtindo todos os minutos dele. Tem hora que eu fico me perguntando assim, cara, pô, daqui quanto tempo vai surgir outro Hulk, sim? E também já pensaram nisso? E é legal, né, Fred, você tá falando do diferencial que ele é para bater falta. Nem o Rafael Cabral esperava isso. Ele mesmo falou numa coletiva lá no final do jogo que ele resolveu tirar a barreira para tirar o referencial do Hulk. Ele não esperava aquele chute tão longe do Hulk, né? Rodrigão, mas nem que se ele esperasse, ele ia pegar. Mas, Rodrigão, vamos falar a verdade. Nem se ele esperasse, ele ia pegar aquela bola. Sabe por quê? Vou falar com sinceridade, porque ele é ruim. O braço dele ia chegar na bola nunca. E tem isso que ele não é um bom goleiro, mas, tipo assim, igual o povo tá falando que foi falha dele, você vê com calma o lance, a bola do Hulk vai assim, ó, vai assim. Naquela força ali, é difícil pro goleiro. E foi no cantinho. Isso, né? Você fala que foi um frangaço para não dar o mérito pro adversário. Então é óbvio, né, que o cruzeirense ele prefere dizer que o goleiro dele cometeu um baita frango do que falar que grande parte dos goleiros brasileiros, se não tivesse barreira, sofreria aquele gol no chute do Hulk. Vocês acharam ontem eu não sei, assim, pela TV, eu tive alguns momentos, eu tive essa sensação, assim, principalmente mais nos cantos do campo, assim. Vocês tiveram a sensação que tava um pouco escuro no campo, a iluminação? Não sei se é porque a gente está acostumado com o Mineirão, outros estádios assim, com uma iluminação muito avançada. Eu não sei também se é uma questão da transmissão, então fica difícil a gente saber. Eu achei, assim, pela transmissão, sabe qual a sensação? Assim, tinha hora que o cara chutava uma bola, cruzava rápido, assim, ou um toque, eu procurava a bola, assim, pra onde que a bola tinha ido, assim, porque tava meio escuro, assim. Então eu não sei se a sensação de quem tava no estádio era a mesma. No gol do Hulk mesmo eu demorei um pouquinho para poder entender que era gol. Eu só vi o gol do Hulk aonde a bola foi quando eu vi a câmera atrás, assim, que eu vi aonde que a bola tinha ido no canto, assim, e o Rafael pulando. Isso que o Rafael fez, cara, isso é normal dos goleiros, quando o chute é de muito longe, o cara tirar a barreira para ele ter uma visão melhor. Eu nem culpo o goleiro do Cruzeiro por isso, não. Isso é uma coisa que vários goleiros fazem. O Everson mesmo já fez isso no Galo, né? Então, vários fazem, né, fazem isso, assim. Mas, assim, realmente o que o Rodrigo falou, cara, senti uma falta muito grande do Pavon ontem. Eu senti o Atlético no primeiro tempo um pouco torto. Manco, né? Um pouco torto o jogo, exatamente por essa falta do Pavon do outro lado ali, né? E eu também senti muita falta do Zarate, porque aí já vai com o que o Vitor falou, né? O Paulinho e o Hulk jogaram, por exemplo, muito nas costas dos volantes do Cruzeiro, né? Cara, é onde o Zarate mais gosta de jogar. É exatamente nas costas dos volantes adversários, né? Ele se sente muito bem chegando por ali. Então, talvez se a gente tivesse ele, tava o Paulinho e o Hulk já lá mais encostado, lá mais na frente, e o Zarate fazendo isso ali nas costas dos caras, e o Pavon também, né? Caindo pela direita ali, fazendo esse trabalho ali. Mas assim, eu nem olhei muito por ontem o jogo por questões táticas, técnicas, porque eu sabia que o emocional ia pesar pra gente. Né? Quando eu falei... Até falando da parte emocional, até uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Rodrigo,
porque na coletiva do Paulinho, na última coletiva, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta, Isso. a gente teve a oportunidade de perguntar ao Paulinho, e a gente perguntou ao Paulinho justamente sobre como foi a conversa do grupo depois da derrota para o Corinthians, porque a gente sabe que futebol vai além da tática, vai além da parte técnica e física, e a gente sabia que uma derrota daquela poderia abalar o time emocionalmente. E ele falou que o time estava fechado e tal, ele foi um pouco... ele foi sucinto na resposta dele, estava bem assessorado e tal, fez o arroz e feijão ali, mas claramente você viu um time, como o Fred destacou aqui no início do programa, você viu um time um pouco tenso, precavido, esperou um pouquinho, estudou mais um jogo, você não viu um Galo Medo de errar. que atirou para cima do Cruzeiro, tentou amassar, impor volume, você viu um time que foi um pouco mais estudioso, né? Tiveram um cuidado ali com o Bruno Rodrigues do lado direito, não é que respeitou o adversário, mas foi um pouco comedido nas suas ações. Opa, peraí, vamos só estudar um pouquinho aqui antes da gente poder arriscar um pouco mais. E alguns jogadores ficaram um pouco mais... Eu percebi que alguns jogadores não arriscaram tanto. Outros que não se escondem, por exemplo, uma característica do Johan, ele não se esconde do jogo. Entretanto, ele errou quase tudo que tentou. Mais uma partida abaixo do Johan, na minha opinião. E aí, perguntando ao Rodrigo, que você acha, Rodrigo, o tamanho desses 3 pontos, dessa vitória, a importância emocional dessa vitória no Clássico para a sequência na Libertadores, para o jogo contra o Alianza Lima? O que você pensa disso? A resposta está na ponta da língua, eu acho que não só de mim, como dos atleticanos. Se perde esse jogo, como que a gente ia para terça-feira? Destruído. Destroçado. A gente já tava com a faca no coração, ia fazer isso aqui, ó, ia girar. Porque perder para o Cruzeiro, por um time do Cruzeiro, do estado que eles estão, é para perder toda a expectativa de uma temporada. Apesar do psicológico estar bem abalado. Apesar de que parte da imprensa mineira, mesmo com o Cruzeiro sem vencer há 5 jogos, mesmo com o Cruzeiro sendo eliminado em casa, mesmo com o Cruzeiro perdendo o Clássico, mesmo com o time no meio de tabela, ainda trata o time como um Barcelona, um Manchester City, mas tudo bem. O Cruzeiro faz o arroz com feijão, eles vão brigar por meio da tabela ou até menos, mas não, o Atlético está brigando por coisa grande, a gente tem que separar isso. Então, sim. O Atlético brigando por coisa grande, inclusive terça-feira, era obrigação ganhar do Cruzeiro. Igual foi ganhar do Cuiabá, gente. É nesse papel mesmo. É igual ganhar do Cuiabá fora de casa, porque o time do Atlético é muito melhor. Independente se foi eliminado por Corinthians ou não. Então, a gente tinha que ganhar isso aí até mesmo por terça. Porque se não tivesse terça-feira, mesmo assim a gente tinha que ganhar. Mas tendo terça-feira, era obrigação ganhar, até mesmo para os jogadores tirarem um pouco dessa pressão. Até para a torcida confiar nos jogadores. Então, acho que essa vitória foi fundamental até para o psicológico, até para a sequência da temporada, né? Eu só complementando uma coisa que o Rodrigo falou, interessante, Rodrigão, quando você falou assim, ganhar do Cruzeiro tirou uma pressão dos caras, né? Eu acho que a pressão, vamos lá, aqui eu consigo explicar isso um pouco melhor para a torcida do que eu falei ontem. O Cruzeiro não é clássico e tal, parará. Então vamos lá. O que acontece? Pô, eu tô com a mão igual do Cudê, hein? Eu fiz assim. Na hora, você viu? Na hora. O time tá entrosado aqui, nós 3, hein? Tá entrosamento. Tá tocando a bola bem. Mas eu acho que, assim, essa questão... Vamos colocar que o jogo ontem não fosse o Cruzeiro, ok? O jogo ontem fosse... vamos colocar aí... Eu tô até com a blusa do Red Bull aqui em New York. Vamos colocar Bragantino, Red Bull, ok? Se o Atlético perdesse pro Red Bull ontem, ia ser a mesma coisa. Isso que eu tô tentando explicar. A pressão ontem era muito mais pelo momento, pelo que aconteceu com o Atlético pós-Corinthians, do que o Cruzeiro, entende? E eu tenho esse direito de pensar isso e de achar isso, e eu respeito os torcedores que estão pensando diferente de mim isso, ok? E isso, para deixar claro, quem falou na internet que é soberba, não, isso não é soberba, não, é ser realista, ok? Se o Atlético hoje tem um trabalho todo para nacionalizar a marca do Galo no Brasil inteiro, né? Isso quer dizer que a nossa marca ela é muito regional, concordam comigo?
Cara, se eu quero nacionalizar a nossa marca, deixar a nossa marca forte, se eu quero valorizar os nossos ativos, para quê? Valorizar ativo para a gente fazer melhores vendas para o mercado do exterior. O seu clube ser mais reconhecido no exterior como um bom vendedor, como um bom formador de atletas. Cara, me desculpa, mas eu não posso rivalizar com o Cruzeiro. Eu não vou conseguir fortalecer a marca Galo nacionalmente e os nossos ativos rivalizando com o Cruzeiro. Me desculpa, mas isso é o meu pensamento olhando o negócio como, como negócio mesmo, de valorizar a marca do Atlético. O Cruzeiro são 7 anos, não é isso? Que não ganha do Galo no Brasileiro? Correto? Isso. Cara, é um momento muito diferente. Então, para melhorar um pouco e ficar mais claro assim, Atlético e Cruzeiro foram grandes rivais na história. Ficou na história. Pode voltar a ser um grande rival do Atlético Regional, o Cruzeiro? Sim, pode voltar. O Cruzeiro hoje está rival do Atlético? Não. Hoje, o Cruzeiro não está. Mas. Não disputa o mesmo campeonato, não disputa a mesma temporada. Cara, é patamar muito diferente. O Galo não faz força para vencer o Campeonato Mineiro, nenhuma. A gente começa, assim, isso não é soberba, infelizmente, assim, infelizmente não, né? Felizmente pra gente, mas a gente começa o Campeonato Mineiro, e aí até me desculpe outros torcedores de outros clubes do interior que de repente está assistindo a gente, mas a gente começa o Campeonato Mineiro com plena convicção e certeza de que o Atlético será o campeão do Campeonato Mineiro. Simples, e é engraçado isso que a gente mesmo fala assim, o Atlético tem que usar o Campeonato Mineiro para se preparar, né? A gente fala que pode colocar Júnior e tal, aí a gente fala isso e é verdade para você, e não ganha não para você ver a pressão que dá exatamente por isso, porque é um time que está tão no nível, tão acima, né? Então assim, esse é o meu pensamento, mas eu respeito quem pensa diferente, mas isso não é soberba, é você querer o Galo grande, um Galo brigando lá em cima. Pô, eu quero rivalizar com o Palmeiras, cara. Eu quero rivalizar com o Flamengo do São Paulo. Eu quero rivalizar com o Corinthians, que é um gigante paulista, junto com o Palmeiras. Eu quero rivalizar com o River, da Libertadores. É isso que eu quero. O Cruzeiro, cara, ontem foi uma ótima vitória pra gente. Não ganha não pra você ver. Não ganha do Red Bull ontem não pra você ver. Não ganha do Cuiabá ontem não para você ver depois do jogo do Corinthians. Qualquer equipe que disputasse esse jogo com o Atlético ontem, o Atlético ia entrar com essa pressão, cara, de ter que ganhar pelo psicológico. Então eu só queria explicar isso um pouco para a torcida. Não é soberba minha. É eu querer o Galo mais forte, uma marca mais forte, nacionalmente, e não regionalmente. Regional a gente já sabe. Olha a nossa torcida, o que é em Minas, em Belo Horizonte, em Minas. Né? Vamos pensar lá em cima, cara. Isso não é soberba, não. Isso é querer um clube sempre grande, brigando lá em cima. Eu não quero ficar aqui brigando com o Cruzeiro, não. Sério mesmo, não quero. Não quero, cara. Ó, é bola pra frente, olhar pra frente, cara. Não quero. Esse é o pensamento meu. Isso aí. Mas vamos lá. Você tem alguma consideração final? Acho que é isso, o Fred falou tudo aí, eu acho que o foco agora é terça-feira, vamos focar aí num jogo, acho que acredito, mais difícil da temporada agora, né? Foi difícil contra o Corinthians, mas passou, a bola passou e agora é Libertadores, porque Libertadores está sendo difícil desde o começo e a gente arrumar a casa aí para terça-feira a gente conseguir uma vitória e, se Deus quiser, a gente planejar aí uma classificação em primeiro lugar nesse grupo, né? Sim. Isso aí. Acho que a gente pensando no jogo de terça aí, só pra gente não. A gente vai fazer ainda um pré-jogo e tudo, mas só pra gente entender, né? Cara, a gente jogou em São Paulo, aí a gente fez um jogo no sábado contra o Cruzeiro, né? Tivemos que viajar pra Uberlândia e tudo. Os caras já vão viajar para jogar Libertadores na terça. São sequências bem próximas. Cara, e com certeza tem jogador que vai estar com secar e levado. Então vamos ver como que o Cudê vai trabalhar isso daí. Né? É um jogo importantíssimo pra gente na terça-feira. A gente tem que ganhar, né?
Então vamos ver como que vai ser essa sequência aí. Mas para mim ontem, assim, valeu demais, cara, os 3 pontos. A gente tá lá em cima do brasileiro, ficar na cola ali, né? É o que eu falei também no último pós-jogo nosso referente ao Campeonato Brasileiro, né? Que eu falei assim, foi logo depois do jogo contra o Palmeiras, né? Eu cheguei e falei assim, pô, a gente já tá naquele nível, tipo assim, o Palmeiras é aquele carro da frente, eu sei aquele carro que tá vindo atrás, você já começou a dar a seta pra ultrapassar, né? Já piscou o farol, já tá indo. É o Galo no brasileiro já tá assim, já tá colando e já tá querendo, sendo que ontem o Palmeiras vai jogar, né, pode ultrapassar o Galo na tabela e tudo, mas a gente tá bem, estamos lá em cima, né, na briga. Mas é isso aí, agradecer a torcida aí, né, e vamos fechado com o Galo aí, né, não? É isso aí, massa atleticana. Agradecer você que ficou até o fim desse vídeo aqui, acompanhou a gente, acompanhou esse bate-papo e tem acompanhado o canal. Assim, se você está curtindo o trabalho, se você está gostando, tem muita gente que está acompanhando o canal, está assistindo o vídeo, e aí a gente chega um relatório do YouTube para a gente, né? Muita gente, às vezes, por esquecimento, eu mesmo me esqueço, como usuário da plataforma, acaba se esquecendo de se inscrever e tal, e aí a gente posta um vídeo novo, e talvez você até perde uma notificação e tal. Então, aproveita aí, continua curtindo, continua seguindo a gente para você ficar por dentro. Esse espaço é seu, torcedor, é para que você tenha voz, para que a gente possa falar muito de Galo por aqui, com informações, com análises e com bate-papo como esse. No mais, um bom fim de semana para vocês e uma boa semana aí de sucesso para todo mundo. Grande abraço.